Olá, bem-vindo a mais uma entrevista do Deitouro. Agora nós vamos conversar com uma das cabeças mais brilhantes na gestão de patrimônio do país. Ettore Marchetti é um grande gestor brasileiro, responsável pela gestão de renda fixa e multimercado da gestora da EQI, a EQI Asset. Ettore tem quase 20 anos de experiência no mercado financeiro, sendo mais da metade no Credit Suisse, onde ele também era sócio e também era responsável pela gestão de renda fixa. Ele é formado em engenharia de produção pela Escola Politécnica da USP, a melhor do país, e mestre em economia pelo INSPER. Merece todo o nosso respeito. Bem-vindo, Ettore. Muito obrigado pela presença aqui no Deitouro. Sua presença traz peso para o evento. Muito obrigado. Ettore, bom, vamos lá, direto ao ponto. Eu sei que o Ettore é um cara direto ao ponto e não tem tempo a perder. Então, você é conhecido, já bem conhecido no Brasil, como um dos grandes gestores de renda fixa no mercado financeiro. Tá? Só que na EQI você está com um novo desafio, né? Uhum. Você está montando uma asset. E montar uma asset, gente, é um processo como empreender, tá? E é isso que você está fazendo lá na EQI. E você conseguiu trazer uma equipe de ponta, gente muito qualificada, né? O Roberto Chagas, a Aline, Pedro Carneiro, Bernardo Mota, todo esse pessoal trabalha com o Ettore lá na gestão de patrimônio. E a pergunta é meio aberta, assim, o que é mais desafiador nesse processo? Como que você está fazendo? Como que você está montando? Conta para o público que está aqui acompanhando a gente no Deitouro. Bacana. Bom, antes de mais nada, é um prazer, como sempre, Obrigado. Fazer os eventos aí com você, especial esse Deitouro, que é uma novidade aí no Brasil, praticamente, né? Recebendo tantas... Estou tentando fazer um negócio diferente, mais divertido, mais descontraído, né? Assim, o fato é que, sim, é um desafio, não diria que diferente, porque a mesma equipe já tinha montado uma outra gestora. Ah, essa equipe estava junta antes? Sim, a gente estava... Em 2017, a gente montou uma outra gestora, e o ano passado a gente, praticamente o time todo veio para remontar, né, a asset da EQI. E assim, o desafio, como todo desafio de empreender, ele tem um quê de gestão, de pessoas e gestão de fundos, né? Então, eu diria que hoje, para acompanhar a velocidade da EQI, de conseguir trazer áreas novas na gestora, então a gente começou montando a área de multimercado, que é o que eu sei fazer, a área de gestão de ações, principalmente o Roberto, o principal gestor que já fazia isso há muitos anos também. Ele fica onde, o Roberto, fisicamente? Todo mundo em São Paulo. Todo mundo em São Paulo, tá. E agora a gente está verticalizando a gestora. Então a gente está trazendo uma área de crédito, uma área de fundos imobiliários, uma área de gestão de patrimônio para poder fazer fundo exclusivo e todas as derivadas disso. Você me disse que tem alguns fundos exclusivos, já começaram, né? A gente já está com cerca de 4 fundos exclusivos. Que legal, já está no onboarding de mais uns 10. Opa. E o fundo exclusivo que é interessante é que a gente aloca parte dos recursos da nossa gestão, mas o cliente tem a opcionalidade de também montar uma carteira com outros grandes gestores brasileiros, outras estruturas de gestão aqui e lá fora. Então acaba sendo o que a gente chama de plataforma aberta. Você aloca em diversas casas, é isso? Sim. Ah, tá, que legal. E por que EQI, Ettore? Assim, eu também sou uma pessoa que acabei de vir para a EQI, tenho 2 meses de EQI só, né? E eu tenho as minhas razões para ter escolhido a EQI, entre outras grandes casas, né? Tinha bastante gente me convidando. E você, por que você escolheu a EQI? Por que você, então, trouxe essa sua família, né? Porque você veio em bloco, né? Por que vocês pousaram na EQI? Essa é fácil. A gente brinca lá dentro que a gente precisava de um carro mais veloz. E o carro mais veloz em termos de captação. E a EQI é quase a Ferrari hoje em dia do mercado financeiro em termos de velocidade de captação. Então, a resposta para mim é óbvia, que o processo de crescimento da EQI é exponencial. Consequentemente, a possibilidade de crescimento dos produtos também é exponencial. E foi por isso que o time todo veio com a gente e ninguém titubeou. Todo mundo quis vir. Foi um processo muito natural. Falou assim, ir para a EQI significa poder captar mais e poder montar realmente uma gestora de um tamanho relevante com fundos que vão conseguir entregar o que se propõe. Né? Distribuir produtos de qualidade. Né? Eu sinto
essa facilidade, como é que eu posso dizer, essa ajuda, né? Você fala assim, não, eu tô com o Ettore lá, tá tocando o Pedro Carneiro, a Aline, né, o Roberto, então isso ajuda mesmo. Né? Você tem a facilidade de mostrar para o cliente que tem gente de conteúdo, com qualidade, claro, cuidando do dinheiro. Né? E o que eu vejo é o seguinte, foi uma troca interessante, porque a IKEA já era gigantesca, né, antes de se associar com o BTG, e agora está no processo de novo de captar de uma forma muito veloz. E a gente lá dentro, inclusive, é muito chamado para ir acompanhar uma reunião com um cliente maior, para ir potencializar uma captação, para poder andar junto com o assessor e poder fazer com que aquele cliente que ia trazer 3, 4 milhões, ele vai trazer 10, 15. Ele fique confortável. Confortável, porque também tem uma gestora própria, também tem inteligência interna, e não só repassando o relatório ou inteligência de terceiros. Né? Então, clientes maiores que queiram investir na gestora da IKEA vão ter acesso, teriam acesso à equipe de gestão mesmo. Claro. No caso, que nem eu falei dos fundos exclusivos, a gente tem uma reunião mensal de rebalançamento de carteira e de exposição do nosso cenário, que ou eu participo, ou o Roberto participa, ou o Pedro participa, então acaba sendo um processo que o cliente fica bem próximo da gente. Que legal, que legal. Aqui no Deitor, né, a gente está conversando com grandes empresários, tá? E com CEOs de empresas listadas, ou gente que está envolvida no mercado financeiro, gente proeminente. E eu conversei com um grande amigo meu, tá? Que é um mega empresário, que é o Romero Rodrigues. Vendeu a RD Station por 2 bilhões de reais há 2 meses atrás. Hoje ele está gerindo 1,2 bilhão de reais, né? E ele investe tudo em startups, tá? E o Romero me contou que um dos diferenciais da Redpoint Ventures, que é a empresa dele, uma das vantagens competitivas é que ele como ele investe no mundo inteiro, e ele também investe em empresas novas que ainda não se provaram, e o portfólio deles é no mundo inteiro. Uma das vantagens competitivas que ele tem, né, é poder checar em outros países como que esse negócio que ele está querendo investir no Brasil, que ainda não se provou, foi lá em outro país. Como é que esse negócio que ele está pensando em investir aqui, que ainda não se provou no Brasil, foi na China? Como é que foi no Reino Unido? Como é que foi na Austrália? E ele liga para os sócios deles, né, e vê como que esse business, como esse negócio se desenvolveu nesses países. Nas nossas conversas na IKEA, entre nós dois, né, você me contou que também é uma vantagem competitiva na sua gestão, né, fazer uma gestão global de ativos. E aí eu queria te perguntar para o pessoal que está assistindo, como que é fazer uma gestão global de ativos estando aqui no Brasil, daqui do Brasil para o mundo? Como que é fazer essa gestão de ativos globais? Legal. Cara, é uma pergunta muito boa e assim, até complicada de responder, mas veja só, para a gestão de ativos líquidos, né, moeda, taxa de juros, bolsa como um tema macro, eu acho que a presença geográfica, ela não só não ajuda, como em alguns casos atrapalha. Tá. Pô, aí, nossa, uma afirmação de peso, como que eu vou justificar a minha resposta? Cara, é o que o pessoal chama de home bias, né? Então, você, como brasileiro, você acompanhando o noticiário político brasileiro, você acompanhando o noticiário dessa triste realidade da pandemia atualmente, no contexto de operar ativos globais, às vezes acaba atrapalhando. Tá. O cara que conhece muito, principalmente do ambiente político, para uma gestão macro, não necessariamente é um fator positivo, porque a gente sabe que hoje no mundo globalizado, as moedas elas andam de uma forma muito parecida, né, no sentido de se o mercado está mais antidólar, menos antidólar, você lá todo dia de manhã está acompanhando o DXY, né, o índice de moedas, então acaba tendo um coleguismo entre as moedas que são sensíveis às commodities, entre as moedas que têm um quê de mercado desenvolvido. Então, sim, como a gente opera? A gente faz uma gestão muito temática, então a gente olha para os próximos 12, 24 meses e define os principais temas que vão fazer preço no mercado, procura montar posições bem diversificadas e que vão gerar uma descorrelação no portfólio. Claro. E a gente acaba tentando sair desse ruído do dia a dia, sair do home bias. Então, por exemplo, a gente desde setembro do ano passado
vem com uma perspectiva de dólar fraco no mundo, principalmente contra com relação a países que tenham uma situação fiscal mais saudável. Tá. E aí a gente fez uma seleção de países depois de um amplo estudo, então hoje a gente gosta de Noruega, Suécia, Chile, Você está investido Singapura, na Crona lá? Não. Não, a gente está na coroa norueguesa, Coroa norueguesa, e dentre outros, né? Então a gente monta uma posição em todos Que esses legal. países que acabam tendo por um componente global, acabam tendo uma semelhança na performance e, sinceramente, se o país tem uma estabilidade política maior ou menor, eu vou dosar isso no tamanho da posição, só que a gente, de fato, não vai acompanhar ali os detalhes do dia a dia. Então isso ajuda. Tá. Aí quando você fala que nem você falou do Red Point, aí é um papo diferente, que o cara faz um investimento na empresa, tem que estar lá no dia a dia, acompanhar a gestão, então é uma coisa diferente. Porém, na gestão de ações, principalmente pela experiência do Roberto, que acompanhou muito mercados emergentes lá em Zurique, na Suíça. Do UBS, né? Ele era chefe de mercados emergentes no UBS. Que legal. Então, isso ajuda muita gente, porque principalmente no trade de tecnologia, né? A gente é acionista até hoje da Mercado Livre, da Arco Educação. Ele vê muita semelhança do processo hoje com o que aconteceu na Ásia, que eles acompanhavam muito próximo pelo UBS. Aí, isso é equivalente. Então, isso é né? equivalente ao que você falou antes. Mas, assim, de fato, na gestão macro, é mais importante gastar tempo definindo os temas e selecionando os países. O acompanhamento ali no dia a dia do ruído político ou do noticiário, de fato, não correlacionado com a economia, eu acho que é até bom a gente estar um pouco longe. O desempenho dos fundos tem ido muito bem, né? Eu sou um investidor. Quais fundos têm desempenhado melhor ali? Acho que eu estou em 4 fundos seus, da sua equipe lá. Qual fundo que está indo melhor de todos lá? Cara, assim, de fato, todos os fundos estão indo muito bem, o que é uma vantagem. Vai Torinho! Mas a gente trouxe uma gestão já muito competitiva da outra gestora. A gente tem um fundo que está... Vocês mudaram muito a posição desde que chegaram no EQI? Por que os fundos estão indo tão bem? Porque a gente tem acertado os temas, né? Então, e aí, de acordo com o perfil de risco, a gente tem fundo que é muito conservador, então aí que não tem muito segredo, o fundo vai buscar o CDI. Esse é o renda fixa lá, que vocês têm. O nosso fundo macro... Os que estão bombando são os outros, né? Sim. O nosso fundo macro é um fundo que vai buscar CDI mais 7, 8 ao ano. Então, quer dizer, um fundo que nominalmente, aí, considerando o Selic a 5, que eu acho que é o fim do ano, que é mais ou menos o que vai ter no fim do ano, a gente está dizendo que é um fundo que vai buscar 12, 13 ao ano. O nosso fundo Long Bias, que é um fundo que já existe há 3 anos, porque a gente trouxe ele da outra gestora, ele busca entre 15% a 20% nominal. E a gente tem um fundo de ações também, que aí depende um pouco do humor das bolsas, mas é um fundo que não necessariamente tem uma correlação com o índice. Ele é um fundo que tem um pouco mais de tecnologia, um pouco mais Mas investe nas FANG lá, Facebook, Apple, Alphabet ou não? Pode investir, mas atualmente Hoje não não. A gente tem mais tecnologia na América Latina, que é o caso da Mercado Livre, Arco Educação, etc. Mas assim, o fato é que ainda é um período curto, né? A gente começou a gestora agora na virada do ano, mas começar com o pé direito é sempre bom, né? Então, sempre bom. Começamos com o pé direito. Vai, Torinho! Você comentou dos temas, que vocês têm acertado os temas econômicos constantemente, inclusive na televisão, porque eu tenho cotado o Eric, o Ettore, e tem parecido que eu tenho acertado, mas eu tenho cotado, tenho dito que é a equipe dele que tem acertado, né? Mas depois de um ano de pandemia, né? O principal assunto comentado em todos os jornais, né, nos portais de notícias, tudo quanto é lugar, é a mesma coisa, é Covid-19, né, Corona, né, e como os países, né, vão ter um trabalho árduo para se recuperar financeiramente. A gente tem visto aí os Estados Unidos, todo mundo vacinado, né, outros países também se abrindo as economias, aparentemente a vacinação tomara que seja rápida aqui no Brasil também, né, mas para você, né, quais que vão ser os principais temas econômicos nos próximos 12 meses? Legal. Assim, tem temas mais óbvios e temas que, digamos assim, pensar um pouco fora da caixa, né? Dos temas óbvios, eu acho que é a velocidade de reabertura, né? Tá claro que a velocidade de reabertura nos Estados Unidos vai ser mais acelerada. Claro. Também tá claro que a Ásia, como não teve tanta contaminação, eles já tinham praticamente feito uma reabertura há um tempo atrás.
E a Europa no Brasil o problema é a velocidade de chegada de vacina. Na Europa é o contrário, é a logística de vacinação. Incrível, né? Porque o Brasil, como tem campanhas de vacinação muito tradicionais, a gente tem uma tecnologia de vacinar, só que não chega insumo. Na Europa, o desafio é meio logístico. Mas assim, esse é um tema importante e está claro que os Estados Unidos está na frente. O outro tema que para mim é onde a gente está mais apostando fichas para os próximos 12 meses, é que a inflação no mundo vai surpreender muito para cima. Aí sempre não à toa o T10 tem puxado, né? E é uma posição bem relevante dos fundos, apostando na alta da taxa de juros americana de longo prazo, né? Mas assim, por que mais a inflação do mundo? Eu acho que o mundo sai da crise com uma certeza, né? O nível de endividamento subiu muito, né? Então todo o estímulo fiscal dos governos e monetário dos bancos centrais foi uma coisa nunca antes vista. E com tanto dinheiro na economia, se esse dinheiro volta a circular de uma maneira importante, com as pessoas voltando à normalidade, e a cadeia de produção tomou alguns choques aí, né, principalmente commodities, né, não tá claro que a cadeia de produção voltou ao normal, eu acho que a chance de a gente ver uma inflação acima da meta dos bancos centrais e num patamar superior ao que a gente viu nos últimos 20, 30 anos pode ser um tema importante. E a gente está preparado para isso. A poupança do americano está muito alta, a velocidade do dinheiro está baixa. Então, na hora que o cara sair, começar a rodar o dinheiro e ele está com muito dinheiro no bolso, também concordo com você. E a outra coisa que é importante é que a gente vem de 30 anos do que a gente chama do bull market dos bonds, né? Que é taxa de juro só fechou, só caiu no mundo desenvolvido. Não é à toa que, até um pouco tempo atrás, você pagava para comprar um título de longo prazo da Alemanha, o juro negativo, né? Da Alemanha, do Japão, da Grã-Bretanha, etc. Então, eu acho que é um tema que veio para ficar e quem sabe esse bull market dos bonds está com os dias contados aí. Tá bom. Então, estamos falando de reabertura, estamos falando de inflação e eu acho que um outro tema que não tem tanta importância no dia a dia do mercado, mas ele veio para ficar também, é o tema de taxação das camadas de renda mais elevada. Com toda essa dívida, aumentar o imposto dos ricos. Alguém tem que pagar a conta. Provavelmente o imposto dos ricos, não só no Brasil, como no mundo inteiro, vai aumentar. E a gente tem estudado um pouco de qual a consequência disso para o portfólio, mas de fato não é uma coisa tão óbvia que a gente tem como apostar nisso. Né? Entendi. E, Héctor, você trabalhou mais de 10 anos lá no Credit Suisse e era responsável pela área de renda fixa lá, tá, gente? Aqui você vai cuidar não só de renda fixa, que você é expert, né, mas também dos multimercados. Aliás, cuida bem que eu botei bastante dinheiro lá nos multimercados. Estão indo bem, mas que continuem, não é mesmo, gente? Mas eu me lembro claramente, né, em março, a gente conversando, e você foi um dos poucos, né, e se não foi o único, que acertou a alta de juros, né, de março. Ele dizia que o Banco Central deveria aumentar em 75 bips, 0,75%, a taxa de juros. Né? O seu time, né, o time do Héctor, avisou os nossos clientes da EQI, fez aposta que o Banco Central ia subir os juros em 75 bips. Eu te cotei lá na Jovem Pan, falei mais de uma vez, falei, olha, o gestor da EQI Asset acredita que o Banco Central deveria subir os juros, 75 bips. Não que ia, deveria. Porque ele poderia subir meio e estar errado, e fazer errado. Ele fez certo. Roberto Campos Neto acertou, levantou os juros 75 bips, dizendo que quer fazer uma alta de juros mais forte no começo, para não ter que subir tanto os juros no total. Né? E era o que o Héctor dizia que ele deveria fazer, e foi o que o presidente do Banco Central fez. Né? Aí eu te pergunto, como, e aliás, parabéns por isso, ter acertado em cheio a alta dos juros e as apostas do fundo. Né? Nota-se que você tem a cabeça de banqueiro central. Como é que você avalia os investimentos de renda fixa agora, para as pessoas que estão nos assistindo, né? Agora que existe uma tendência de alta na nossa taxa básica de juros, você está dizendo que acredita que os juros vai terminar o ano em 5%, ou quem sabe até um pouquinho mais. Como que você avalia os investimentos em renda fixa nesse momento? Assim, claramente a gente está ainda num patamar de juros, né, de Selic, muito estimulativo e que o Banco Central costuma colocar como abaixo do neutro. Então, para mim, é claro que o processo de colocar o Selic pelo menos para o nível neutro
ele vai acontecer de uma forma mais rápida. Por quê? Se igualar com a inflação, neutro é o juro ficar igual à inflação? Não, na verdade mais, porque eu vou te explicar por quê. A inflação corrente está muito alta, estamos falando desse ano de inflação acima de 5%, quase rompendo o topo da banda de cima da meta. Que é 5,25. 5,25. Tá. 2, as expectativas para o ano que vem, 2022, estão começando a ser influenciadas pela inflação corrente, o que é perigoso. Tá. E 3... expectativa de inflação gera inflação. Né? Eu brinco com o meu pessoal todo dia lá que é um fenômeno não linear. Então, cara, não brinque com um fenômeno não linear, senão você tem que ficar buscando, correndo atrás do rabo. Né? Bom, e o terceiro ponto, que é importante, é a condição fiscal brasileira, ela está errática, né? Então, tem um processo pós-Covid de aumento do endividamento que o governo claramente tem que tomar cuidado para não piorar ainda mais a situação fiscal atual, o que não é fácil, porque é um desafio enorme. Você tem que assistir as pessoas que precisam, que é um fato e é natural, é necessário, e ao mesmo tempo conseguir mostrar para o investidor local e estrangeiro que você tem uma dívida sustentável. Né? Tá. Isso posto, eu continuo achando que o Banco Central tem que colocar o juro para o nível neutro rápido. O que é o nível neutro? Acho que o juro real no Brasil tem que ser hoje entre 2% e 3%. Vamos colocar 2,5%. Tá. 2,5% com a inflação de 3,5%, 4%, que é uma inflação da meta dos próximos anos, estamos falando de um juro nominal de 6%. 6,5%. Tá. Então eu acho que esse processo vai ao longo do ano levar a Selic para esse patamar. Então você acha que no ano que vem sobe mais um pouco? Então, o Banco Central tem dito, olha, eu quero fazer um processo de colocar o Selic próximo do nível neutro, dar uma parada e voltar a subir. Tá. Eu acho que ele não vai conseguir fazer isso, vai ter que levar essa Selic para o nível neutro mais rápido e até o fim desse ano. Então eu não descarto o juro a 6 no fim do ano. Tá bom. Juro a 6, que é o nosso neutro. Nesse cenário de juro a 6, eu acho que os investimentos de renda fixa pré-fixados já estão precificando esse cenário, então eu vejo uma boa aposta você comprar pré-fixado no Brasil de mais longo prazo, as NTNBs principalmente. Tá. A EQI tem comprado bastante NTNB longa para os clientes, né? Legal. Paga IPCA mais 4,5 por aí. Tava 10, 10, né? Tô falando de 10. Então, esse é um bom investimento na minha visão. Tá. E mesmo o juros subindo um pouco, eu acho que a gente não está falando de juros de 2 dígitos, né? Não chega nem próximo do que era o Brasil do passado. Claro. Então eu acho que a bolsa continua atrativa, imóvel atrativo, os investimentos alternativos, né, crédito, imobiliário também é atrativo, mas como sempre o investidor tem que ser seletivo. Claro. Dentro dos imobiliários tem os bons e os ruins, dentro dos multimercados tem os bons e os ruins, as ações é a mesma coisa. Então é confiar numa equipe de pessoas que saiba de fato fazer isso e escolher a melhor opção para o cliente. Legal. E como para o público, o nosso público aqui está assim, o que o investidor mais conservador, né? No momento os juros ainda não estão altos, né? E você está falando que nós não vamos ver 2 dígitos real, tomara que nunca mais, né? O que o investidor mais conservador pode fazer para ter mais rentabilidade nos seus investimentos no médio prazo? A gente sabe que no curto prazo é muito difícil prever, quem diz que prevê aí, que sabe na internet, aí não acreditem nisso, né? O que dá para ter uma visão mais clara é médio prazo e longo prazo. O que um cara mais conservador, um investidor mais conservador pode fazer para ter melhores rentabilidades no médio prazo? O Brasil era fácil antes, né? Juro a 14, a 18... Você comprava qualquer coisa vinculada à Selic com risco quase zero, né? E o investidor conservador não tinha preocupação. Tá. Agora eu acho que como já acontece nos países desenvolvidos e nos países que o mercado de capital se desenvolveu bastante nos últimos anos, é o investidor, mesmo o mais conservador, montar uma carteira mais estruturada. Então, procurar um assessor, de preferência da EQI. Vem para aqui, aí é comigo. Procurar um assessor, montar uma carteira que tenha um pouco de tesouro direto, título público pré, pós, um pouquinho de fundo imobiliário, um pouquinho de multimercado, alguma coisinha de bolsa, e você olhar a carteira como um todo. Então, montar uma carteira mais estruturada é a resposta que eu te dou para essa pergunta. E, bom, um bom percentual do PIB brasileiro, né, é dívida pública.
Ou um levantamento do Tesouro, né, mostra que o déficit, tá, a gente sabe que o déficit está caminhando para R$1 trilhão, o buraco, né? Como é que ficam os investimentos do Tesouro Direto nessa situação, né? Como é o investidor precisa manter a calma, vender os títulos? A gente viu alguns se desvalorizando, não se desvalorizando. O que o investidor, né, deve fazer nesse momento de turbulência no Tesouro Direto? E depois, se você puder também, já para encerrar, dar uma visão sua aí para a Bolsa, o que você enxerga para a Bolsa, de macro, uma visão macro aí para o médio prazo também. Vamos lá. Primeira coisa é o mercado eficiente, né? Então, a curva de juros brasileira e os títulos da dívida do Tesouro Direto, inclusive, né, os títulos pré e indexado a preços, eles já colocam um risco fiscal grande nos preços. Embute no preço. Embute no preço. Então, ele está dizendo o seguinte, a taxa de juro projetada para 2024, 2025, já está em 10% ao ano. Então, quando você vê lá o DI, a curva de juros, o juro para o ano de 2024 já está em 10. Então, um investidor comum que tenha, sei lá, R$50 mil já pode comprar isso aí. Ele vai comprar uma LTN janeiro 25, que paga próximo de 8,5%. Eu não sei se esse programa vai ao ar daqui uns dias, então vai estar... Não, mas paga 8, 9. Por aí, então... Estamos falando de pagar quase 10. Então vai estar próximo já de 2 dígitos. Então, já embute um risco fiscal enorme. A gente vinha 3 meses, até mais, 4 meses sem imposição nenhuma em Brasil, porque a gente via o risco fiscal crescendo. Tá. Hoje eu vejo um político um pouco mais organizado, né? Pelo menos pós a eleição do Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, o governo está conseguindo conduzir uma agenda mínima de reforma, lei do gás, lei do saneamento, autonomia do BC, foram coisas importantes. E não só isso, eu vejo que o mercado está olhando muito para a pandemia e países que já vacinaram, e o Brasil pode demorar um pouquinho mais, mas vai vacinar também a população, a gente vai ter uma vida um pouco mais normal à frente. E 10%... Eu acho que no curto prazo, de volta ao normal, vai ter a reabertura. 10% é muito juros. Então eu acho que sim, o investidor que está no Tesouro Direto, nos títulos pré, não precisa ficar em pânico. Eu acho que tem um valor já vejo valor nesses títulos de médio prazo. Inclusive, a gente está começando a comprar nos fundos ali. Essa informação é importante, começaram a comprar. A gente está começando a comprar pré um pouco mais longo. E, de novo, eu acho que a gente tem uma pegada mais global. Então, Brasil é mais um, tá? E Brasil hoje deve ser 10% do risco do fundo, mas foi 0 nos últimos 5 meses. Eu acho que ter uma diversificação internacional é importante, porque por mais que eu veja algum prêmio já no mercado brasileiro, existe um risco de cauda. A gente tem um problema fiscal crônico, a gente tem uma eleição ano que vem que é meio que imponderável o cenário político local. Então, acho que fazer uma gestão global, assim como a gente tem lá no fundo EQI Macro, no fundo Lombaias, é uma coisa importante para o investidor acompanhar e, eventualmente, buscar um gestor profissional para fazer esse trabalho para ele. Bolsa Brasil. Cara, a resposta é o que você acha que eu acho do índice? Eu acho que o índice brasileiro está um pouco atrás do mercado americano, que é touro de ouro todo dia, né? Mas, faz o tempo. O mercado americano está na frente por conta do tema reabertura. Mas o Brasil tem muita coisa barata na Bolsa. Setor elétrico, setor de real estate, setor de shopping. Shopping center, a gente gosta bastante. Gosta muito. A gente tem todos os fundos tem um pouquinho de shopping. Eu cheguei a comentar até, cotar ali no FI Summit que teve, faz uns 15 dias lá da EQI também. Comentei da posição em shopping de vocês. Então, assim, como sempre, fazer uma boa seleção de ativos, mas em especial esses setores aí, setor de commodities, por esse mood global de inflação eu gosto, Gerdau, Vale, etc. Petro, acho que tem um problema um pouquinho mais político que a gente tem que acompanhar aí nos próximos meses. Malls, né, setor de shoppings é também bom. Setor elétrico, algumas coisas. E, de novo, não vamos esquecer que fazer uma diversificação internacional é importante, porque o Brasil, o cenário não é nada claro. Então, ter um pouco de Brasil é legal, mas ter muito Brasil, eu acho que nesse momento não faz sentido.
Tá bom. E para lembrar, então, o nosso público, os fundos que a EQI Asset está gerindo. O Long Bias, que é só bolsa, só compração. Aí tem o Macro, né? Aí ele investe nessa estratégia que é fora do país também. O mais importante é assim, o Macro é um fundo que vai buscar CDI mais 8 de uma forma internacional. Long Bias é um fundo que vai buscar de 15% a 20% nominal, com uma exposição maior em bolsa, em especial Bolsa Brasil. A gente tem um FIA, que é um fundo 100% comprado em bolsa, também tem uma exposição em América Latina e Brasil também. Né? Compra ações de outras bolsas. Sim, sim. Tem um fundo liquidez que é para buscar CDI, e nos próximos semanas a gente vai ter muita novidade. A gente começou a família de fundo passivo também, então a gente tem um fundo de bolsa americana na EQI. Que legal. E vamos ter fundo de crédito, vamos ter fundo imobiliário, questão de 1-2 meses aí vai estar tudo já de pé. Muito bom. Bom, acabamos então de conversar com uma das cabeças mais brilhantes na gestão de patrimônio do Brasil, Ettore Marchetti. Tem uma longa carreira no mercado, é reconhecido pela gestão de excelência nas casas que passou. Ettore, 2021 é o ano do Touro de Ouro, né? Então, para as pessoas que deram a honra de vir dar uma entrevista para mim aqui no Day Touro, eu estou presenteando com uma moeda que é do Touro de Ouro, do ano do Touro de Ouro, né? Com o zodíaco chinês. Né? A gente sabe que lá é pelo ano, e o ano de 2021 é o ano do Touro de Ouro. Então eu quero te entregar essa moeda que representa a sorte, para você ter sorte, e atrai dinheiro para você ter sorte nos seus investimentos lá na EQI. Vai Tourinho, né? Vai Tourinho, é um Touro de Ouro. E atrás está os 12, que o touro é o segundo ano do zodíaco de 12 animais lá da China. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Espero que o público tenha gostado. Tenho certeza que foi um aprendizado bem bacana. Gente, não perca a próxima entrevista no Day Touro. Hoje é o dia inteiro de entrevistas. Nos vemos na próxima. Valeu! Vai, Tourinho! Vai, Tourinho!